Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula, estudaremos um pouquinho mais sobre os poliedros. Espero que vocês tenham conseguido resolver essas páginas, tá bom? Então, vamos lá. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês na página 54 e nós iremos até a 57. A aula de hoje é uma continuação do estudo dos sólidos geométricos. Conforme nós estamos estudando, e claro, a distância dificulta, não é a nossa aula presencial, onde podemos tirar as dúvidas, mas eu farei o possível agora para que vocês entendam esse conteúdo, tá bom? Essa parte da geometria, o que é importante vocês observarem? Nós estamos conhecendo, neste momento, o tamanho desses sólidos, a forma, as suas propriedades, e nós podemos observar, por exemplo, que um paralelepípedo, ele é semelhante a uma caixa de creme dental que nós temos em casa, certo? E nós também montamos em sala os sólidos geométricos, que estão aí com vocês, né? Então, o que acontece? Os sólidos geométricos, eles são divididos em alguns grupos. Nós temos os corpos redondos, por exemplo. O que são os corpos redondos? Eles têm uma superfície total ou parcialmente arredondada, como uma esfera, por exemplo, ela é totalmente arredondada. O cone e o cilindro, eles já são parcialmente arredondados, ok? E os poliedros, eles têm as superfícies planas, as faces planas. E aí nós montamos, o cubo, o paralelepípedo e uma pirâmide. Só que os poliedros, eles se dividem, eles se dividem em prismas e pirâmides. Por exemplo, vocês podem ir para a página. Eles são um encontro de duas faces, Então, aqui, por exemplo, se nós pegarmos esse prisma azul, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele é um prisma de base pentagonal, porque ele tem 5 arestas. Aí, como ele está em pezinho, a parte que está, digamos, no livro, se estivesse na nossa mão, o outro lado, ele tem a base exatamente igual. Diferente das pirâmides, que as pirâmides só tem uma base e em cima ela tem a pontinha. Então, aqui dá para assemelhar com as pirâmides do Egito, tá bom? Então, a pirâmide, ela tem uma base embaixo e uma pontinha em cima. E os prismas, eles têm duas bases e ainda assim eles levam um nome de acordo com a quantidade de faces, de lados e de arestas que eles têm, tá bom? Continuando. A página seguinte, a 55, só uma observação. Nós até comentamos, alguns alunos me perguntaram se nós montaríamos aqui esse molde com massinha de modelar, e eu disse que sim, e por conta daí dessa nossa quarentena, por conta do coronavírus, eu não quero que vocês façam em casa não, tá? Continua em pé a montagem, porém em sala de aula quando nós retornarmos, tá bom, turma? Então, olha só, o que tá pedindo? Na página 48, vocês fizeram uma associação dos sólidos com os objetos encontrados no parque, lembram disso? Então, muitos objetos se assemelham aos sólidos geométricos, só que eles se classificam em corpos redondos, prismas, pirâmides, que são o grupo dos poliedros, que é a nossa aula de hoje, tá bom? Então, olha só, o que nós faremos agora? As semelhanças e as diferenças, certo? Por exemplo, as semelhanças entre prismas e pirâmides é que todas elas têm lados. Se vocês pegaram os sólidos que nós montamos em sala,
e observaram, tirando o cilindro que é um corpo redondo, que está junto aí com o material de vocês, se vocês pegaram só a pirâmide, o cubo e o paralelepípedo, vocês podem observar que todos eles têm lados. Então, a gente diz que eles têm superfícies, tá? Eles têm base, né? Todos eles têm base. E aqui, eles não têm superfície arredondada. Os poliedros, que são os prismas e as pirâmides, eles não são corpos redondos. Corpos redondos é outro tipo de sólido geométrico. Tá tranquilo até aqui? Tudo bem? Então, tá bom. Agora, quais são as diferenças entre os prismas e as pirâmides? As pirâmides, elas possuem 3 lados, né? 3 superfícies triangulares, nesse formato aí de triângulo. Se nós pegarmos e abrirmos uma pirâmide, nós vamos ver que nós temos aí formato triangular. Já os prismas, eles têm lados quadrados ou retangulares, né? E no máximo, eles vão ter 2 lados em forma de triângulo, tá bom? Outra questão, a pirâmide, ela tem um biquinho, né? Tem essa ponta aí de pirâmide mesmo. Os prismas não, eles têm uma base lisa, tá bom? Então, se você acertou, pode dar o certinho. Se alguém colocou alguma coisa diferente, eu gostaria que vocês passassem para mim via Agenda Edu, ou ainda fizessem uma observação para a gente discutir isso no retorno da aula, tá bom? Agora é o seguinte, esta página aqui, como a professora já mencionou, não há necessidade de vocês montarem em casa. Nós faremos depois em sala de aula, tá bom? O que é importante observar aqui? Que num sólido geométrico nós temos 3 coisas bem importantes, tá? A face, que é o lado desse sólido geométrico. Por exemplo, se nós pegarmos a caixa de creme dental, nós vamos ver que os lados da caixa, nós chamamos de face. A aresta é como se fosse essa linhazinha que encontra 2 faces, tá bom? Então, essa linhazinha aqui, a borda da nossa caixinha, do nosso sólido geométrico, chama aresta. E o pontinho de 2 arestas, nós chamamos de vértice. É como se a gente tivesse um pontinho ali unindo essas 2 linhas que são a aresta. Combinado? Agora é o seguinte, a questão 1 da página 56, ela não será realizada agora, tá? Porque nós temos que levar caixinhas para a sala e montar 2 coisas, né? Nós temos que montar um em formato de prisma e outro em formato de pirâmide. Então, essa aqui também ficará para o retorno, tá bom? Agora, número 2, nós conseguimos resolver. Quando a gente tem o sólido aberto, nós chamamos de planificação. Aí, nós temos 3, tá? E aí, nós temos que relacionar com quais são aqui do nosso lado direito da página. Então, por exemplo, o do meio tá mais fácil, que é o amarelinho, né? Então, vamos lá. Ele é o cilindro. Se a gente recortar essa planificação e colar, nós teremos o cilindro, como nós fizemos em sala, né, turma? O cubo é o azul. Também, se a gente recortar, fizer o vinco, lembrem do vinco? A Pro aqui tá lembrando do vinco. Onde tem essa linha pretinha, que vocês dobraram, lembra? Pra gente poder colar direitinho os sólidos geométricos. Então, vocês, né, se eu recortar essa figura, essa planificação azul, fizer o vinco onde tem as linhazinhas preta e colar, eu tenho um cubo. E a primeira figura, que é a vermelha, mesma coisa. Se eu recortar, como nós fizemos em sala,
fizer o vinco, a dobra nas linhas pretas, colar, nós teremos uma pirâmide com base e uma pontinha em cima, tá bom? Agora, por exemplo, qual desses sólidos geométricos ele não é um poliedro? E por quê? A pirâmide é um poliedro e o cubo é um poliedro. Quem não é poliedro aqui é o cilindro, porque ele faz parte do grupo dos corpos redondos. Tudo bem? Se você acertou, faça um emoji aí bem bonitinho no seu livro. Legal, turma? Agora, a página seguinte do livro, ela tá falando para você testar os seus conhecimentos. Nós temos o Paulo, a Yumi e a Mila. No sentido Paulo, vamos à direita, Yumi e depois a Mila. Nós temos que ver essa planificação que eles têm aí e completar essa tabela com o nome do sólido, o número de faces, de arestas e de vértices que cada um deles tem. Vocês conseguiram responder? Eu espero que sim. E aí, agora nós vamos para a próxima tela para acompanhar a correção. Corrigindo, vamos lá. Nós temos o Paulo, a Pro colocou os nomes. Vamos à direita, nós temos a Yumi e seguindo temos a Mila na outra ponta da mesa. Aqui, de acordo com os sólidos que nós montamos em sala de aula, nós tínhamos ele aberto, que nós chamamos de planificação, e quando nós recortamos e montamos, nós temos aí esses sólidos geométricos. Então, nós temos aí duas questões. A primeira é uma tabela, onde nós temos que preencher com o nome desse sólido, o número das faces dos lados, né? As arestas e os vértices. Então, quando nós recortamos a planificação que o Paulo tem em mãos e montamos, nós temos o cubo. Se vocês pegarem o cubo que nós montamos lá em sala de aula e vocês contarem o número de lados, vocês verão que temos 6. As arestas, que são as linhazinhas que unem, nós temos 4 de um lado, 4 do outro, mais 4, somamos 12 arestas. E o número dos vértices são os pontos das arestas. Então, nós temos aí 2, 4, 6, temos 8 vértices no cubo. Na planificação da Yumi, eu peço desculpas aí que eu tô vendo só agora, faltou uma letrinha no paralelogramo, tá? Paralelogramo, ok? Farei uma correção lá depois na agenda Edu, tá bom? Se nós montarmos esse sólido geométrico, nós teremos 6 lados ou faces, 12 arestas e 8 vértices. A Mila, como nós montamos também lá em sala de aula, essa planificação, quando montada, vira uma pirâmide. Se contarmos o número de lados, nós temos 5, tá? Não são só as 4 que nós vemos. A base que tá na sua mão, tá na sua mãozinha, né? A pirâmide ou em cima da mesa, a base embaixo também conta como face, ok? Temos 8 arestas, que são as linhas, e 5 vértices, ó, os 4 da base e o de cima da pontinha também é um vértice, porque ali nós temos a junção das arestas. A questão B é a seguinte: dos sólidos geométricos acima, qual delas não é prisma e por quê? Se vocês conseguiram observar que é o molde da Mila, parabéns, tá? Porque o prisma, como nós já vimos anteriormente, ele tem que ter 2 bases iguais. A pirâmide só tem uma base e uma pontinha em cima. Então, é o molde da Mila. E por que ela não é um prisma? É porque ela faz parte do grupo da pirâmide, tá? Das pirâmides aí, tá bom? Turma, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido resolver. Qualquer dúvida sobre essa aula, por favor, podem escrever, que a Pro responde. E é um assunto que nós vamos retomar depois presencialmente. Então, guardem esses sólidos que estão com vocês, que eu solicitarei depois para vocês levarem para a aula, para a gente
fazer isso aí na prática, tá bom? Beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.